Angkor. A cidade engolida pela selva. Imagine caminhar em meio a uma selva densa, onde o ar parece pesado e cada sombra carrega um segredo. De repente, entre raízes retorcidas e pedras cobertas de musgo, você percebe algo impossível de ignorar. Paredes colossais, torres que parecem tocar o céu e corredores silenciosos que ecoam o som do passado. Você está em Angkor, a cidade perdida do Camboja. Um lugar onde a natureza venceu o homem. Onde templos que já abrigaram deuses e reis foram engolidos pela floresta. Um cenário que parece vivo, como se cada pedra carregasse uma lembrança sombria de um império esquecido. Mas a pergunta que assombra estudiosos e exploradores até hoje é simples. O que realmente aconteceu com Angkor? Por que a maior cidade do mundo medieval desapareceu, deixando apenas ruínas envoltas em mistério? Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas a história de uma cidade. É o eco de uma civilização inteira que ousou desafiar a eternidade e perdeu. A ascensão de uma cidade impossível. No século IX, em meio às florestas do Sudeste Asiático, nasceu o Império Khmer, e com ele, uma ambição sem limites. Erguer uma cidade tão grandiosa que seria capaz de refletir o próprio cosmos. Angkor não era apenas uma capital. Era o coração pulsante de uma civilização que controlava terras imensas, rios, plantações e milhões de pessoas. Com sistemas hidráulicos gigantescos, canais e reservatórios que pareciam mares artificiais, os Khmers domesticaram a selva. O maior símbolo desse poder foi Angkor Wat, o templo colossal erguido no século XII. Dedicado ao deus Vishnu, suas torres de pedra representam o Monte Meru, o centro do universo na mitologia hindu. Com corredores infinitos, esculturas detalhadas e dimensões sobre-humanas, Angkor Wat é até hoje o maior templo religioso já construído pelo homem. E no auge de seu poder, Angkor abrigava centenas de templos, palácios e muralhas. Era uma cidade que parecia eterna, mas nenhuma cidade é eterna. E Angkor estava destinada a cair. O início do fim. A queda de Angkor não aconteceu de uma vez. Ela foi lenta, silenciosa, quase como uma maldição. As mesmas águas que sustentaram a cidade começaram a traí-la. A engenharia hidráulica dos Khmers era magnífica, mas frágil. Pequenas mudanças no clima, secas prolongadas e chuvas intensas abalaram o equilíbrio. O sistema que alimentava plantações e sustentava milhões entrou em colapso. E quando a fome se instala, até impérios desmoronam. Além disso, Angkor estava cercada por inimigos. As invasões do reino de Ayutthaya, no atual território da Tailândia, foram o golpe final. Os exércitos inimigos atravessaram muralhas, queimaram templos e espalharam o caos. O Império Khmer fugiu para o sul e Angkor foi abandonada. Mas não foi esquecida. A selva toma o que é seu. Abandonada pelo homem, Angkor foi entregue à selva. E a selva não perdoa. Raízes gigantes começaram a se enroscar nas pedras, quebrando muralhas milenares. Árvores cresceram em cima de templos, como se quisessem sugar sua energia. A umidade corroeu esculturas, e o silêncio tomou conta dos corredores. Angkor se tornou um lugar proibido, engolido pela floresta e pelo medo. Histórias sobre espíritos, maldições e sombras que habitavam os templos afastaram viajantes durante séculos. A cidade que já foi o centro de um império tornou-se um reino de fantasmas. Redescoberta sombria. No século XIX, exploradores europeus penetraram na selva e encontraram Angkor. O que viram parecia um pesadelo. Templos cobertos por raízes monstruosas, pedras quebradas como ossos, esculturas consumidas pela escuridão. Era como se a cidade estivesse viva, como se tivesse resistido ao tempo apenas para nos observar de volta. Relatos da época descrevem um lugar onde o homem parecia pequeno diante da força da natureza. Um lugar onde a fronteira entre o sagrado e o profano se desfazia. Mistérios de Angkor.
Até hoje, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como os Khmers ergueram construções tão perfeitas sem tecnologia moderna? Como conseguiram mover pedras imensas em meio à selva? O que representavam realmente as esculturas e corredores que parecem labirintos sem fim? Alguns estudiosos acreditam que Angkor era mais do que uma cidade. Era um mapa celestial, um reflexo do cosmos na Terra. Suas torres representariam constelações, seus canais imitariam os rios do céu. Outros vão além, afirmam que Angkor foi erguida com conhecimentos perdidos, herdados de civilizações ainda mais antigas. Civilizações que, como Angkor, desapareceram sem deixar respostas. Angkor Wat à noite. Há um detalhe perturbador. Muitos visitantes relatam sensações estranhas ao explorar Angkor Wat durante a noite. Sussurros no vento, sombras que parecem se mover entre os corredores, e a sensação opressora de que alguém está observando. Guardiões invisíveis? Espíritos dos reis Khmers? Ou apenas ecos de uma cidade que se recusa a morrer? A selva e o homem. A história de Angkor é mais do que arqueologia. É um lembrete sombrio de que nenhuma civilização, por maior que seja, é capaz de derrotar a natureza. A selva engoliu Angkor, assim como o tempo engolirá nossas cidades modernas. Talvez, daqui a 1000 anos, arranha-céus de concreto estejam cobertos por raízes, exatamente como os templos Khmers. E exploradores do futuro se perguntarão: quem construiu isso? E por que desapareceu? A reflexão final. Angkor é um espelho, um reflexo de nossa arrogância. Achamos que dominamos a natureza, mas a verdade é que ela apenas espera, pacientemente, até nos destruir. Se Angkor, a maior cidade medieval, pôde desaparecer em silêncio, o que nos garante que não estamos destinados ao mesmo fim? Chamado sombrio para a ação. Agora que você caminhou pelas ruínas de Angkor comigo, precisa fazer uma escolha. Se inscreva no canal para continuar explorando os segredos sombrios da humanidade. Deixe seu like para que este vídeo não desapareça no abismo do algoritmo. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa verdade, antes que a selva da ignorância engula tudo de novo. E lembre-se, este é apenas o começo. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um mistério ainda mais profundo. Um mistério que pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo.